Capítulo 17. Os turnos de serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezé, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para cima, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi.
os administradores das possessões de Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias, sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra. Esri, filho de Quelube, sobre as vinhas. Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava para as adegas. Zabdi, o Sifimita, sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas. Baal-Anã, o Gederita, porém Joás, sobre os depósitos do azeite, sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarenos. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Os conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmoni, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.